se promover de repente, e aí você trazer um cara desse que pode te dar um view legal, e aí a partir daquilo ali você consegue transformar, entendeu? E essa espontaneidade, eu acho, no podcast e tal, que eu acho que conecta, Sim. né? Que é a vida como ela é, né, cara? Ó, aqui, beleza, tivemos um problema técnico. Isso Sim. vai impactar aqui na nossa conversa, já vai virar outra coisa. Sim. Só que eu conecta, cara. Eu, assim, eu já dei entrevista em TV. E, putz, é chato, cara. É engessado. Por mais que, beleza, vai ter uma super câmera e tal, às vezes até o que você vai falar querem controlar. Sim, aí você tem que falar dentro do que tá falando, aquele script já tá meio Putz, pré-programado. aí assim, Aqui é uma coisa mais a gente descontraída. Por deu. mais que você tenha, né, uma câmera assim, mas só que a ideia eu acho que é você levar de uma forma leve assuntos que sejam interessantes pro público. Eu acho que essa que é a grande sacada, cara. E fora que na TV, às vezes, o entrevistador ele quer ser mais do que o entrevistado. É. O cara A síndrome do Jô, é a Isso síndrome é do Jô. legal dele. Ele deixa a pessoa falar. De É. vez em quando ele dá um assuntinho, uma cordinha, uma coisinha, mas ele deixa a liberdade pra falar. a estrela é você aqui, Sim, não, e a história da síndrome do Jô. Que a gente fala, o Jô era muito assim, né? E era um dos maiores, né? E tal, mas ele tinha que ter o destaque, assim, ele tinha que ser o cara assim, né? Não, mas assim, é porque assim, cara, se você pega o Fellow lá fora, o próprio Gentili, o Jô, que são esses caras que estão fazendo talk show, é um cara com expoente que tem uma brincadeira, o cara dá umas agulhadas no cara, você tem uma brincadeira que você tira com o cara. Então isso é importante você ter, porque você tem um destaque também ali naquele momento. Mas é isso que você falou, cara, o destaque é o assunto que você está trazendo, é a pauta que você está trazendo para aquilo ali. Por isso que o talk show fez tanto sucesso, porque já era um modelo como esse, uma troca de ideia, um bate-papo, e aí, meu, putz, vai embora. Um cara que eu gosto muito que hoje tá fazendo é o Vilela, cara. Quem que é o Vilela? O do Inteligência Limitada. Sim, putz, é fantástico, é um dos melhores. É um dos melhores. Pra mim, é um dos melhores caras que tem ali. E tem podcast dele que não falam lá. Sim, não, e assim, e ele traz assuntos super polêmicos, entendeu? Coloca pessoas totalmente diferentes pra debater mesmo, entendeu? Modelos de podcast onde você vê um debate mesmo, um embate, né? Que você bota pessoas que pensam totalmente diferente e um tentando convencer o outro e ele sendo meio que um contraponto. Aí, assim, é um lance de debate. De você criar a polêmica. Porque... Usa a cadeira no Não, cara, porque, cara, querendo ou não, a polêmica é a que traz... A polêmica traz audiência, né? Você falar de coisas que são polêmicas e você botar pontos de vista relevantes é o que traz audiência. E polêmica de verdade, né, Daniel? Porque hoje em dia tem polêmica muito forçada, né? Sim. Então, E a gente vive num mundo... Hoje é um mundo que tá chato pra caramba, cara. Hoje é difícil de você conversar sério com as pessoas, mesmo se você pensar diferente. Exato. Entendeu? Você pode ter sua posição política, religiosa, o que for. Só que dependendo da forma que você põe para outra pessoa, as outras pessoas, às vezes, elas não sabem receber que existem pessoas que pensam de forma diferente de você. Entendeu? E não tem certo e errado, né? Você tem o seu ponto de vista e os outros vão ter o seu ponto de vista. Cabe aqui você meio que entender o que o outro tá querendo pôr, entendeu? Bom, vamos saber um pouquinho mais de você. Bora. Então, né? Corta para mim aqui então, por favor. Alô, estou aqui com Daniel Cabral, da Ponto Comp TI. Empresário na área de tecnologia, com mais de 23 anos de atuação aqui em São José dos Campos. Joseense, casado, pai de família, tá aí labuta empreendendo há 23 anos. A gente vai conhecer um pouco mais da trajetória sensacional. Daniel, como que foi a sua trajetória de início aqui? Você sempre morou aqui em São José? Cara, joseense da Gema, sou filho de joseenses. E desde de pequenininho aí, conhecendo, tenho bastante conhecido na cidade, igual a minha filha fala que parece que quando eu saio para almoçar, parece que a gente é vereador de tantas pessoas que a gente conhece, né? Então, ser joseense é isso. Hoje a cidade cresceu demais, né? Hoje a gente vai ter muitas pessoas que vêm de fora, São Paulo, você, né, veio de outro estado, então a gente já é uma cidade cosmopolita aí, né, que abraça todo mundo, né? São José é muito grande, cara. São José é muito grande. Quando você chegou aqui, nasceu que ano? Eu sou de 82, tenho 43 anos,
Então, você falou, né? 23 anos empreendendo aí, desde os meus 20 anos de idade eu tenho a empresa. Então, a gente sabe como é que é essa luta aí do empresário, como é que essa luta é complicada aí, né? No nosso dia a dia, a gente já passou por várias fases desafiadoras aí, mas graças a Deus a Ponto Comp prosperou. E aí tá firme e forte aí, com vertentes diferentes, mas a nossa história ainda tá sendo escrita. Legal. Você nasceu aqui em São José e em que região aqui que você morou? Ah, eu sempre vivi ali na região do Esplanada ali, minha família tinha casa lá, a gente sempre viveu lá. Agora eu tô morando ali já na região ali da Vila Ema ali. E hoje é aquilo que a gente fala, né? São José cresceu tanto, cara. Tanto, tanto, tanto. Se eu for lembrar, a gente troca às vezes umas ideias aí, né? Eu mesmo andava de bicicleta, onde hoje é uma cidade, a gente tinha mato, isso, e não é muito tempo atrás. Né? Então, São José deu um boom. 82. Eu sou de 82, mas se eu lembrar de São José dos Campos dos anos 94, 95, Urbanova, não existia aquela quantidade de empreendimento que tem hoje lá. Então, a cidade realmente deu um boom, Não, minha né? tia comprou uma casa aqui, acho que nos anos 80, 90 mais ou menos, e ela no bosque. Ela fala que era mato. Era mato, era mato. Para você ir para o bosque era uma viagem. Hoje você pensar em anel viário, você ter o que a gente tem hoje de estrutura, a cidade realmente ela cresceu de uma forma exponencial mesmo, entendeu? E assim, cresce a cada dia. Hoje a gente às vezes sai para andar em São José, você acaba caindo num bairro onde tem casa, condomínio, alto padrão, assim, isso assim, cara, como é que pode? E a cidade realmente cresceu. Muito, eu acho que por conta da pandemia, eu acho que teve muita gente que acabou optando por uma qualidade de vida, saindo dos grandes centros e vindo para cá. E a gente fala que a gente sofre muito por isso, né? Porque acabou que São José acabou ficando uma cidade um pouco cara para se viver. Mas eu amo São José, cara. Eu acho que é uma das melhores cidades para se viver, para se criar os filhos. Hoje a gente tem uma percepção de segurança muito boa, que é uma coisa que é muito importante para eu que sou pai de meninas. E a gente ter essa segurança, esse respaldo da cidade é muito legal. E pensando lá para frente, né? Daqui a pouco a gente já fala assim, putz, agora tá grande demais, vamos pensar em ir para uma cidade mais calma e tal. E a gente percebe que é geral. Se você vai para Guará, já tá começando a ter muita gente. Você vai para Caçapava, começa a ter um monte de condomínio. Você percebe que não vai ter muito para onde a gente fugir, não. E vamos para cima, né? E sempre foi cidade tecnológica, do jeito que é. Cara, sempre foi cidade tecnológica. Eu sou originário de uma grande escola de tecnologia de São José, a ETEP, né? A ETEP, a saudosa ETEP agora, que anunciou ao fechamento da escola, a Escola Técnica Professor Everardo Passos. Então, eu sou da turma de 97, né? Que entrou em 97, me formei em 2000 lá, em informática industrial, né, uma formação técnica. E ali ainda você tinha uma vertente muito forte de tecnologia, porque você tinha um colégio técnico que era referência para contratação das grandes indústrias aqui, da Embraer, da Johnson, da Kodak, da GM. Então, assim, você tinha formações ali muito importantes na área de eletrônica, mecânica. Era um colégio referência. A gente tinha que prestar vestibular para entrar na ETEP. Você não fazia matrícula na escola, como é hoje, né? Ou como era até pouco tempo atrás. Não, você tinha que fazer vestibular. Eu, por exemplo, eu perdi minha formatura de primário, porque a viagem de formatura do meu primário era no dia do vestibulinho da ETEP. E se eu não tivesse isso aí, eu ia perder um ano. E eu ia entrar na ETEP. Minha ideia desde de garoto era já me qualificar como técnico. Então, assim, eu trabalho desde muito novo, já era office boy da minha mãe, já mexia com computador, já gostava de mexer com tecnologia lá atrás, quando eu era jovem aprendiz aí da agência que a minha mãe tinha. E a ideia de, ó, eu tenho que me virar, eu tenho que ganhar meu dinheiro, querer fazer acontecer, já vem lá de trás, de querer ter uma formação técnica para. Lógico que você, a primeira instância, você pensa em ser empregado, né? De você ser contratado por uma Embraer, por uma grande empresa. E a tecnologia era a porta de entrada para quem estava ali. Então, se você gostava de tecnologia, a gente estava vivendo um momento de tecnologia, era um boom de tecnologia, né? Então, não é igual hoje, né? Que a criança nasce
fazendo uso da tecnologia. Não, naquela época o acesso à tecnologia era raro, né? Naquela época você tinha uma televisão em casa, né? Naquela época você tinha um computador que era dividido pela família inteira, num acesso à internet que você tinha que fazer às 2 da tarde, porque pagava, no sábado você conectava às 2 da tarde por causa do pulso telefônico. Entendeu? Então, assim, a gente vem de uma era de tecnologia que, se a gente conta hoje para as crianças, não dá para elas não conseguem imaginar, entendeu? Então, assim, eu venho de uma formação técnica onde de lá eu saí empregado, basicamente. Então, assim, você sai praticamente encaminhado para um estágio, porque os formandos da ETEP eram concorridos pela cidade, né? Então, você tinha uma formação de 3 turmas de informática. E essas 3 turmas de informática, cara, ia a galera para Embraer, ia a galera para isso, para estagiário dali, estagiário daqui, não. E assim você já vai se embrenhando no trabalho. E assim que começou a minha história realmente com a tecnologia, entendeu? De você resolver o problema dos outros, né? Sendo estagiário e prestando suporte técnico naquela época, né? Então, é uma jornada realmente de e de caminhar realmente do CLT, e aí você se frustrar, né, como CLT, jovem já, e aí você, pô, cara, vou empreender. E aí, meu, eu estava, um amigo me convidou, e eu embarquei nessa loucura aí. E só voltando um pouquinho, você lembra quando que você despertou para esse desejo de ser um técnico de informática? Eu acho que veio meio que nisso, né? Acho que eu vou te falar que eu acho que o meu primeiro salário que eu recebi quando eu era estagiário ainda, você ganhava bolsa, né? E eu recebi a primeira vez que eu recebi pelo trabalho que eu estava fazendo ali, porque até quando eu trabalhava para minha mãe de office boy, que eu dava um apoio ali, não era isso, era meio que uma mesada turbinada, né? Você ganhava uma mesada turbinada, ganhava R$ 50 por mês. Se for parar para pensar, né, para um moleque de 15, 16 anos, era o que eu precisava para comprar figurinha, né? A verdade era essa, né? E acho que a partir do momento que você percebeu que eu percebi que aquele esforço que eu tava tendo daria retorno e eu tava resolvendo o problema das pessoas, porque essa que é a grande sacada. A gente passou aqui, né? Tem um probleminha aqui, ó, putz, faz ali, tá, meu, é isso. Hoje a gente não fala que o técnico de informática, ele tem que ser técnico. Ele tem que ter solução, cara. Ele tem que entregar a solução. Não é só ser isso. E eu acho que eu sempre fui muito proativo nesse sentido, né? De tipo, me capacitar tecnicamente, é claro, porque você precisa, mas é sempre tentar entregar o máximo de solução para outra pessoa. E isso me encantou, né? Tipo, me encanta. Eu sou um cara assim, né? Eu sou um cara que gosta de resolver problemas, né? De trazer soluções. E é isso que eu trago hoje. Hoje é a filosofia da nossa empresa. É ser transparente e trazer soluções de tecnologia de verdade para o empresário, para os empresários da cidade, para potencializar os seus negócios. Acho que é isso que é a nossa missão ainda. Você sabe o que está me intrigando? Eu tô tentando desvendar ainda em você, Daniel. E assim, você é um cara muito comunicativo. E isso é um cara muito de pessoas. E ao mesmo tempo, eu estou impressionado assim, com a sua disciplina, de assim, tão jovem você ter se determinado a ser um técnico de informática e ter trilhado nesse caminho. Pô, você tá a vida inteira nisso já, cara. Vida inteira nisso. Vida inteira nisso. Não sei, assim, né? Da onde que veio sei isso? lá, eu sou de família militar, né? De repente, pode ter vindo disso. Meus avós eram militares da aeronáutica, do CTA, né? Então, meus avós vieram para cá, pro CTA, né? Tanto meu avô paterno quanto meu avô materno. Então, assim, eu acho que, não que em casa a gente tivesse tido essa disciplina militar, essas coisas. E eu falo, né, que eu fui criado e eu sou rodeado de mulheres, né? Eu falo muito das mulheres da minha vida, né? E hoje eu tenho 2 filhas, né? E a minha vida, ela é cercada disso. E eu não sei, acho que um dado momento da minha vida eu percebi que esse lado meio patriarcal mesmo que a gente tem, de que você tem que ser o homem de casa, você tem que fazer acontecer, né? A minha mãe foi mãe muito jovem, né? E assim, eu fui criado com meus avós e minha mãe junto, né? Meu pai, ele era presente, né? Mas só que não estava ali dia a dia na minha educação e tal. Então, eu acho que teve um dado momento ali que eu enxerguei que se eu não corresse atrás,
das coisas, se eu não corresse realmente atrás das coisas, a gente não ia ter da onde trazer isso, porque eu não ia ser herdeiro de alguma companhia ou de alguma riqueza próspera e tal, porque eu tinha uma noção disso dali, entendeu? Eu era rico de família, de acolhimento ali, porque minha avó sempre me deu suporte, nunca me faltou nada, nunca, né, sempre teve ali, sempre uma família equilibrada, mas só que eu acho que num dado momento ali, com meus 15, 16 anos, que eu comecei a entender que eu tinha que trabalhar para ganhar o meu, porque eu sei que a minha mãe não ia ter para me bancar, entendeu? E eu gostei, cara. A partir do momento, eu acho que eu percebi que o meu esforço traria valor para mim, né, financeiro e estabilidade, e a gente, né, traçar isso, seja para, se eu fosse um CLT, se eu tivesse seguido uma carreira CLT, porque eu flertei com isso, né? Eu fui, trabalhei como CLT, fui registrado, trabalhei aqui em São José, fui promovido, fui trabalhar em São Paulo, fiquei um ano indo e voltando de São Paulo no fretadão, saindo daqui 5 horas da manhã, voltando 8 horas da noite. E eu acho que ali meio que deu esse estralo de tipo, cara, talvez não seja essa vida que eu queria pra mim. Entendeu? Eu percebia que eu ia ter que ir pra uma metrópole como São Paulo, eu ia ter que viver é, travado naquele controle que você tem quando você é empregado, você vai estar produzindo riqueza para uma outra pessoa. E eu tive essa percepção quando um amigo convidou mesmo, falou assim, cara, ó, tem uma proposta aqui da gente comprar uma assistência técnica. A proposta foi essa, vem comprar uma assistência técnica comigo aqui, porque na verdade, assim, eu fui estagiário dele, só que a gente somos um amigo, ele gostou do meu trabalho e tal, e ele veio fazer uma proposta dessa. Bom, vamos comprar essa assistência técnica? E eu cheguei para ele e falei assim, mas para que a gente vai comprar essa assistência técnica? Vamos a gente começar do zero uma assistência técnica. Pô, você conhece um monte de gente, conheço um monte de gente. Eu já arrumava computador de forma doméstica, assim, pensando nisso, como um ganho extra. Cara, você sabe arrumar computador, eu sei arrumar computador, você sabe, a gente tem os contatos. Cara, vamos começar. E aí a gente começou a trabalhar, cara, no quartinho de casa. Entendeu? E era no quartinho de casa mesmo. Foi um quarto da minha casa que a gente transformou na empresa. E a gente começou e já abriu a empresa. Não foi assim, vamos ver se vai dar certo. Não, cara, uma das primeiras coisas que a gente fez foi lá em agosto de 2002, num contador, abrir o nosso negócio e começar a empreender lá atrás. Por quê? Porque a gente precisava de nota fiscal, porque a gente precisava de coisa, porque tinham empresas que a gente tinha contatos que já exigiam isso da gente. Então a gente foi meio que forçado a se profissionalizar lá atrás. E como ele já era um cara mais experiente e jogado ali, e eu já tinha essa gana de querer trabalhar, para mim não tinha tempo ruim, foi unir forças, entendeu? E aí a gente caminhou uma boa jornada junto, aí até 2007, 2008, aí eu tive sócios até essa época aí, em 2000, acho que a partir de 2010, assim, que daí eu comecei a tocar a ponto .comp sozinho. Sempre foi ponto .comp. Sempre foi ponto .comp, sempre foi ponto .comp, desde o começo. Desde o começo. Isso é um pouquinho de como começou a história. E aí, assim, pensando na história de ponto .comp, a gente falou de net comercial, a gente falou de, né, outras lojas antigas da cidade aí, né, quando a gente estava batendo papo antes. Era outra época. Era outra época. Você não comprava computador na internet. Não existia internet. Você comprava computador nas lojas de informática. Você tinha que ter uma referência de informática. E a cada esquina da cidade, a gente tinha uma lojinha de informática. Várias lojas. Até a gente mesmo, a gente começou com uma salinha, igual a gente fala. Depois a gente foi para uma sala comercial. Depois a gente foi para um ponto de rua. Né? Vender computador. A ideia é essa, vender computador e dar assistência técnica. E o mercado ele foi evoluindo, né? O mercado ele foi evoluindo lá para frente, aí, com a chegada efetivamente da internet ali em 2010, 2011, que daí a internet veio mesmo, a banda larga, aí veio o Mercado Livre, aí veio os magazines, aí isso começou, foi o começo do fim dessa era de lojas de informática e as pessoas começaram a comprar informática, mas no mercado aberto aí de internet, né? E aí a gente teve que se transformar mesmo num foco de serviço, que é o que hoje a .comp exerce no seu 90% hoje do nosso faturamento é referente a serviço. Não a venda mais. A gente ainda vende, mas é uma venda muito mais direcionada, é uma venda muito mais assertiva, do cara que quer comprar realmente com a .comp,
com, na verdade, essa parte consultiva junto, né? Não é só a questão de a gente comprar um computador, entendeu? Você falando dessa história aí das lojas de informática e tudo, putz, eu fui lá atrás, porque o meu primeiro computador, eu lembro até da emoção que foi, a gente foi numa loja de informática, comprar, fiquei feliz pra caramba. Acho que era um Athlon, Olha só. Athlon XP. Lá no XP, cara. Então, eu cansei de montar dessas máquinas. A gente anunciava no Vale Paraibano, que era um jornal da cidade. A gente fazia meia página do Vale Paraibano de final de semana. Vendia 50, 80 computadores mês. Então, assim, foi uma época muito promissora. Apesar dos problemas que eu acabei vivendo de empresa, que é natural, foi uma época onde quem surfou essa onda ganhou dinheiro. Foi uma época muito legal, entendeu? Mas mudou. Mas mudou. Você, assim, a percepção hoje, se você parar para pensar das lojas lá de trás, eu não digo nem empresas, porque eu nem me considero mais loja. Acho que lojas lá de trás, hoje, você só tem uma na cidade, que é daquela história. Não existe mais nenhuma da cidade daquela história. Como loja, o cara lá na rua, ainda vendendo computador e tal. E assim, hoje ele não vai vender só computador, ele virou uma papelaria, o cara vira uma outra coisa. Ele, além de informática, o cara vira uma outra, pega uma outra vertente. Você vai lá, o cara cobra. Não dá hoje para você viver só de vender computador. Todo mundo se reinventou, né? Teve que se reinventar, não teve como. Foi implacável, foi implacável. Isso até por conta de governo, por conta de mudanças de legislação, que teve a lei de incentivo à indústria de informática, que daí, assim, até então, você tinha a necessidade de montar. Igual você falou assim, eu quero montar um computador, né? Você vai querer jogar jogo. Então, você queria montar o seu computador para você jogar jogo, né? Então, você tinha um integrador, que era a .conf. Era assim, integrador Intel, integrador AMD. Naquela época era isso, você tinha que ser um integrador. E depois, quando veio essa lei de incentivo, entrou a indústria. E aí veio as grandes marcas. Aí a gente fala de Dell, a gente fala de HP, a gente fala de IBM lá atrás. Então essas grandes marcas que já têm nome eram fortes e a indústria nacional começou a fomentar a produção própria. Aí veio marcas, né? Megaware, Amazon PC, veio várias marcas que de repente não eram de qualidade tão alta de produto, mas que pulverizou isso dentro da internet. Então aquele cara que precisava de um computadorzinho para acessar a internet, ele comprava esse computador, entendeu? E hoje eu tenho, foi até interessante, as semanas que passaram aí, cara, eu peguei uma máquina de um cliente meu e eu fui olhar o selinho de garantia, era uma máquina que eu vendi em 2013. Então, assim, putz, uma máquina de mais de. São 12 anos que a máquina sobreviveu, 12 anos e o cara usou por 12 anos. E agora, eu digo mais, ele parou de usar agora essa máquina porque ele queria um notebook. Porque a máquina ainda entregava. O que ele fazia, a máquina ainda entregava. Porque naquela época, quando o cara queria comprar com a gente vendia um produto com uma qualidade diferente. Já placas-mães com maior qualidade, módulos de memória com maior qualidade. Você vai fazendo esse tipo de coisa. E é muito disso que a gente fala hoje, né, sobre a tecnologia. Hoje você tem muito picareta, mas você tem muita gente que sabe o que é tecnologia, mas não está nem aí para o cliente em si. Entendeu? Você vende gato por lebre, né? Fornece um negócio muito preocupado em resolver o seu lado, e não tanto o lado do cliente. Eu perco venda porque eu não quero ficar concorrendo com preço para eu acabar entregando um produto de baixa qualidade. Isso no caso venda principalmente, né? Então, é o mercado que mudou mesmo, né? O mercado hoje que é muito em cima dessa parte consultiva, uma parte de serviço mesmo, né? Que hoje é o foco principal do nosso negócio. Seu foco tem sido hoje mais no consumidor, pessoa física mesmo ou PJ? Há muito tempo é o corporativo, né? Assim, hoje a gente atende ainda demandas domésticas, né? Mas o nosso principal cliente é o cliente corporativo, são os pequenos e médios negócios, né? Que é a gama, que é a fatia de mercado que a gente atende. A gente não atende as grandes corporações. Até porque o foco da .comp é esse cara, entendeu? Então, por muito tempo até atendi shoppings, atendi algumas demandas maiores,
Mas depois de um tempo eu percebi que existia uma fatia do mercado ali que era carente em ter essa assessoria customizada, do jeito o cara querer um suporte da forma que ele pode pagar, né? Porque você tem muito disso, né? Você vai ter grandes contratos de manutenção para as grandes empresas, acaba inviabilizando para uma contabilidade, uma clínica médica, e o cara ele não quer se preocupar com TI. Essa que é a verdade. Você, como empresário, você não quer estar preocupado, nossa, meu computador travou aqui. Se esse computador travar para você, você está perdendo dinheiro. Né? Então é muito mais fácil você ter, putz, se eu consigo ligar para .com, porque eu sei que é uma empresa que não vai me enrolar, vai me atender de forma ágil, vai trazer solução real que eu estou precisando, né? E vai entregar a resolução dessa minha dor. Então foi meio nessa tocada que a gente atua hoje. É o foco realmente em dar um suporte corporativo. Hoje a gente tem modelo de contrato mesmo, então as empresas elas entram em contato com a gente cria um plano de ação para acompanhar a TI daquela empresa, a infraestrutura daquela empresa, de começo, meio e fim, para a produção dela acontecer o tempo todo, ela ficar o máximo de tempo possível online, né? E hoje a gente fala, a falta do sistema custa no bolso do empresário, né? Então, assim, a gente fala um pouco de segurança, a gente fala um pouco de hardware, a gente fala um pouco disso. Então, às vezes, o cara pensa na informática como um gasto. E o suporte de informática, o investimento de informática tem que ser pensado realmente como investimento. Não adianta nada você comprar uma máquina de supermercado e querer que ela performe bem. Não adianta nada você contratar uma baita de uma internet se você não controla bem a internet. Não adianta nada você contratar uma pessoa que pode ser boa pra caramba, mas que ela não tem uma educação em tecnologia da informação e usa mal a ferramenta que é dada para ela, né? Então, informática não é mais só o técnico, né? Não é o Daniel. É um ecossistema realmente, né? A gente pensa num ecossistema, tudo é amarrado, né? E hoje a gente tem que pensar em tecnologia nessa vertente, de que não é só você colocar o melhor computador que você vai obter o melhor resultado do seu funcionário. É um conjunto de vários fatores, inclusive da educação do seu funcionário. Isso faz parte dessa Mas ter um jornada. bom computador é essencial também. Ter um bom computador é essencial, não dá para se falar, com certeza. É isso que eu falei. Igual, para uma máquina durar 10 anos, não é à toa. É porque quando a gente faz a montagem desse equipamento, é pensando nessa longevidade. Então, hoje, quando esse mesmo cliente vem comprar um outro equipamento comigo, a pergunta que a gente faz é exatamente essa. Você quer um computador que vai durar 10 anos, ou você quer um computador que você vai dar Vou fazer um upgradezinho aqui, você quer dar mais 1 ano, 2 anos para essa máquina, você faz um upgradezinho ali, você faz uma melhoriazinha aqui, entendeu? Porque se você quer investir num equipamento, pensando em longo prazo, é besteira você comprar equipamento de entrada. É muita besteira. É jogar dinheiro fora. Hoje você tem equipamentos que têm prazo de validade. Hoje, na verdade, a gente fala que tudo hoje tem prazo de validade, eletronicamente falando, né? A qualidade do produto que é feito hoje nem se compara com o que era lá atrás. Entendeu? Desde os contatos eletrônicos que eram banhados a ouro, hoje não é mais banhado a ouro igual eram. Hoje, é alumínio, é outra. Você pega as placas, você percebe no peso. Né? Você pega uma placa mãe, você percebe o peso. Por quê? Porque tem menos cobre. Porque tem menos. Então, assim, a qualidade do produto ela caiu para o quê? Cara, você tem que trocar o seu celular uma vez por ano, cara. Senão você não garante a janta do cara da Apple ou do cara da Samsung. O cara quer que você fique comprando tecnologia o tempo todo. Entendeu? Então. O mesmo efeito que ocorreu até nas lâmpadas, né, Daniel? Acho que hoje elas são um pouco mais duradouras, Sim. né? Mas antigamente. Como é que é, ué? Você tem que gerar. A proposta do cara é realmente você gerar o mercado. Né? Não é você ficar ali casado com isso aí, por isso que né? Hoje é o software, né? Igual meu celular tá na hora da gente trocar ele aqui, porque agora não vem mais atualização para ele. A Apple chegou para mim, não, esse cara não atualiza mais. Então, cara, se vier começar a vir softwares novos de banco, de coisas que eu uso nesse meu celular, que hoje me atende, que eu sou um cara que não preciso estar usando o melhor celular do mundo, porque para minha aplicação prática eu não uso o celular para isso.
Mas a partir do momento que começar as ferramentas que eu uso no meu celular começarem a me limitar, eu sou obrigado a trocar, entendeu? E é isso que eles fazem hoje, né? A tecnologia evolui, o sistema evolui, o Windows muda, né? A gente tinha lá o Windows XP, Windows 7, né? Do Windows 10, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Não deixam de funcionar em Não. máquinas antigas. Né? Você não Eu consegue tenho, instalar eu o tenho Windows- cenários, eu tenho cenários de Windows cliente. 11 que tá agora, né? É o Windows 11, mas eu tenho cenário de cliente que tem o Windows XP até hoje, cara. Tem o Windows XP até hoje. Frente de loja que não usa recurso de internet, por exemplo. O cara usa um sistema muito antigo ainda. O cara não atualizou o sistema dele. É uma frente de loja onde o cara precisa do quê? Cara, ele precisa que o computador ligue e o aplicativo dele funcione. Entendeu? Então, esse cara ainda tá embarcado numa tecnologia dessa. E aí, o Isso nosso... é ruim ou... Não, Sim, é ruim porque... Porque assim, é aquela história, né? O empresário, ele pensa no bolso dele, né? Porque se ele for trocar o sistema operacional dessa máquina, ele vai ter que investir numa máquina, e aí se ele trocar o sistema operacional, ele tem que atualizar o software que está lá em cima. Então ele pensa de todo esse negócio. Só que ele esquece de vulnerabilidade, ele esquece de problemas de rede, atualizações de segurança. Ele esquece de um monte de outras coisas que os sistemas operacionais hoje em dia vão entregar para você. Entendeu? Então, assim, são caminhos distintos. Né? Mas hoje você pega isso dentro do próprio governo, cara. Se você vai pegar instituições governamentais que utilizam sistemas operacionais obsoletos lá dentro. Por quê? Porque ela usa um sistema de retaguarda que não exige um sistema atualizado, entendeu? Mas assim, é lógico, a gente tem que analisar caso a caso, né? Porque daí a gente fala de licenciamento, a gente fala de, né, várias outras situações que podem comprometer aí uma rede. E aí você tem que analisar caso a caso aí, né? Tipo, mas assim, eu sou um cara muito a favor das atualizações. Eu sou um cara muito a favor das versões novas, de tentar manter as versões o mais novas possíveis. Apesar que acontece alguns bugs, né? Você vai lá, atualiza o seu Windows e para de funcionar, isso acontece, né? Não dá para falar que não acontece. Quem nunca que foi lá, atualizou o Windows e antes a máquina para de funcionar, daí você tem que procurar um técnico para isso. Não é por causa disso que eu sou a favor de atualização, Por favor. não é por causa disso a favor, mas a teoria é, se sair uma atualização é porque eles estão corrigindo alguma coisa, entendeu? Então, E geralmente é uma vulnerabilidade, né? Como você falou. E quais são essas vulnerabilidades, Daniel? Quais são os riscos que isso implica? cara, hoje a gente pensa muito em segurança da informação, a gente pensa muito em dados, né? Hoje é o ativo mais importante de todo mundo, desde a sua foto familiar, né, dos seus filhos, da sua família, que estão armazenados naquele seu computador, até documentos confidenciais ou dados de terceiros que estão ali naquele seu computador e tal. Então, você não atualizar uma questão de sistema operacional, você não se preocupar com essa proteção, digamos assim, que não é só sobre a atualização de sistema operacional, mas isso é uma parte, né, do que a gente fala hoje de segurança da informação. Você está negligenciando uma situação, né, que você pode... É que a gente fala, né, dos grandes desastres de internet que acontecem, vazamentos de informação aí que a gente vê publicado. Ah, vazou sei lá quantas mil senhas, vazou sei lá... Cara, isso aí é tudo brecha de vulnerabilidade. Hoje o sequestro de dados dá muito dinheiro pro cybercriminoso, né? Então o cara vai lá e invade a rede da sua empresa, sequestra os dados da sua empresa, e se você não teve um plano de contingência de backup ou alguma outra coisa que você consiga restaurar, cara, você fica assim suscetível ou a ter que pagar a um sequestro de dados, entendeu? Ou você tem que retrabalhar tudo aquilo que você fez. Entendeu? E a gente tem casos disso. Eu tenho clientes que sofreram com isso, entendeu? Por mais que tinham acompanhamentos, porque porque não quis investir, talvez num firewall, não quis investir, talvez num antivírus pago, talvez não quis investir num sistema licenciado, ou não teve uma educação, foi lá baixar a coisa de onde não devia, entendeu? Então, assim, as vulnerabilidades, elas estão aí, entendeu? Hoje tem vulnerabilidade no seu celular, hoje tem vulnerabilidade no seu computador, hoje tem vulnerabilidade em leituras biométricas que a gente tem aí, né? A gente fala, putz, hoje você tá batendo foto de todo mundo, né? Então, será que essa informação dessas pessoas, igual, você vai lá e faz um cadastro num prédio, pra você ter o facial lá, dá o seu nome, dá o seu CPF, dá a sua foto, olha só, cara.
E aí? Qual que é o nível de segurança que esse cara que está coletando essas informações tem para poder coletar essas informações das outras pessoas? Garanto para você que o percentual de que não tem cuidado nenhum é muito alto. É muito alto, cara. É muito alto. É muito alto. Disse, imagina, cara, num prédio residencial onde faz uma coleta facial, onde o porteirinho do prédio que tá ali, olha só, o porteirinho do prédio que tá ali no software, capturando CPF, foto, nome de todas as pessoas. Dá pra gente imaginar em fraude o que ele consegue fazer com tudo isso ali? Então, assim, é uma preocupação, cara. Hoje eu acho que se não é a maior, né? Que eu acho que é a maior, é uma das principais preocupações que o empresário deve ter, e se ele não tem, deveria ter, entendeu? Isso que é importante salientar. Perfeito. Como que a .com.br consegue trazer essa solução? Quais são as soluções que a .com.br tem para esse tipo de problema? Então, vai desde essa parte de acompanhamento técnico consultivo que a gente fala, né, de entender o cenário desse cliente, de entender quais são as práticas de liberação de acesso, de como que você está protegendo essas informações e seus dados. Né? Isso a gente está falando ali na ponta. Né? O que você está dando acesso para o seu funcionário, o que você está dando acesso para o seu colaborador, para a gerência, quais informações, como é que você está protegendo isso. Né? Então, a parte de consultoria, a parte de suporte e acompanhamento é fundamental nisso para você ter uma jornada mais tranquila, né? Digamos, nessa seara, né? De você tá tranquilo com as informações que estão sendo feitas ali, rotinas de backup constantes, backups não só em meios físicos, mas em nuvens, não qualquer nuvem, uma nuvem protegida, regida por grandes companhias, que é o que a gente geralmente faz. Hoje a .com é uma parceira Microsoft, então a gente hoje implementa soluções da Microsoft para cloud services, então a gente coloca, né, as empresas na nuvem em grandes companhias, seja no Google, seja na Microsoft, mas você sempre está amparado em grandes companhias, não naquela nuvenzinha que um amigo indicou, né? Os hardwares, né? Hoje a gente fala muito de firewall, né? A proteção dessa rede, como é que ela é? As pessoas que usam essa rede, né? Hoje a gente oferece um serviço de acompanhamento desse cenário também. Então, a .com ela vem com soluções inteligentes para trazer essa tranquilidade para o empresário. E é aquilo que eu falei há pouco. Se o empresário ainda não se preocupa com essa situação de informação, de o que está sendo feito na rede dele, porque não sou eu que tô mexendo onde eu não devo. É o meu funcionário. Não, não, meu amigo. Você é corresponsável, sim, por aquela situação. Então você tem que se preocupar, sim, no que seu funcionário está acessando vindo da sua rede, porque senão você pode ter problema jurídico, você pode ter problema criminal, você pode ter sanções, você pode ter. Igual, eu vou contar um caso de cliente meu que teve que pagar mais de 50 mil reais de multa por conta de um software ilegal que um funcionário baixou. O cara foi lá, baixou uma licença pirata de um software, instalou aquilo dentro da rede de lá, onde existia uma diretriz que não poderia fazer aquilo lá, mas ele achou que não era nada demais, ele precisava abrir o arquivo, precisava daquele aplicativo. Deu 15 dias, ele recebeu uma notificação da fabricante daquilo lá, que foi detectado através do IP daquela rede, que alguém estava utilizando uma ferramenta tal, assim, assado. Não, ninguém está usando. Não, tá aqui. Aí é o computador tal, MAC address tal, IP tal. Por quê? Porque as ferramentas hoje conseguem mapear isso. Entendeu? Um rastro ali que deixa. Deu um prejuízo de 50 mil reais para a empresa. Por conta de uma ação. Ok, eu nem sei o que foi a sanção administrativa que aconteceu. Isso não veio para o meu lado. O meu lado veio na parte. Mas aí o que aconteceu? Na hora que o empresário veio, Daniel, tô com essa bomba aqui. E aí? Cara, e aí? Ou você compra o software, ou você paga a multa. O que você vai preferir? Compra o software. Vai lá, compra o software. Senão você vai pagar uma autuação de 50 pau. Entendeu? É simples assim.
né? Então você vai lá e compra o software. Beleza, cara. Você vai lá, vai comprar o software, vai se legalizar. Talvez daqui a um ano você desinstala esse software, porque sua licença vai durar um ano, você não precisa renovar ela. Mas essa primeira fase aí, cara, você vai precisar fazer. O cara conseguiu reverter. Não, sim, não, porque o que acontece é exatamente isso. Você recebe uma notificação, você recebe o quanto você vai. Isso eu tô falando de multas pequenas, Otávio. A gente tá falando de. Você tem empresas que têm multas milionárias para isso daí. Eu tô falando de um caso. Eu tive empresas que prestavam serviço para a Embraer, que utilizam aplicativos legalizados, hoje é uma exigência, um compliance da Embraer, que exige que as empresas que prestam serviço sejam regidas por softwares oficiais. Eu tive grandes empresas que fecharam as portas porque usavam software ilegal e foram denunciadas por outras, porque daí você está dentro do mercado, onde, beleza, eu vou vender para a Embraer, uma das maiores companhias do mundo. O meu preço é 100. O preço do cara é 50. Por que o preço do cara é 50? Porque esse cara usa software que não é legal. Esse cara que perdeu o contrato de 100, tem que bater o telefone e falar pra Embraer, o cara tá usando software ilegal, tal. E a Embraer vai em cima de um compliance, verifica que o cara e na hora que o cara vai querer regularizar uma situação, ele não tá preparado para isso. Entendeu? Então, essa vertente é muito importante ali, entendeu? Então, desde essa parte que a gente fala, né, de auditoria de software, acesso à rede, educação do colaborador, então, tudo isso é um sistema. Então, várias janelinhas aqui, né? Deixa eu abrir a primeira dúvida. A nuvem é mais segura do que manter os arquivos no computador, então, Daniel? Sem dúvida. Se você parar para pensar, sem dúvida. Se você colocar na nuvem de corporações credenciadas. Hoje você fechar um plano numa Microsoft, onde você tem um duplo fator de autenticação, você tem contingências e backups e tal. O que impede de uma pessoa chegar e pegar o seu notebook e levar ele embora? Mas ele precisa da minha senha para acessar os arquivos. Cara, não precisa da sua senha para acessar os arquivos. Né? Então, assim, você tem ferramentas que vão pegar os arquivos desse computador. A gente está falando de uma ação deliberada, entendeu? De uma ação que me impede de você, numa bobeada, espetar um pendrive e coletar informações que são importantes ali. Mas na nuvem... Não, cara, para você autenticar na nuvem, você vai precisar fazer isso. Geralmente, você tem um mapa daquilo, né? A gente fala do regime de LGPD, né? De Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hoje, se você tem um acesso hoje na nuvem, por exemplo... esse acesso a esse arquivo, ele é rastreável, né? Coisas que muitas vezes você não tem numa situação local. Então, hoje a .com é raro a gente implementar, por exemplo, servidores locais, que era uma coisa que acontecia talvez uns 5 anos atrás, com frequência. A gente fazia servidores locais, né? Hoje não, hoje as implementações de servidores de compartilhamento de arquivos geralmente são atrelados a um serviço de nuvem, onde tem uma autenticação, onde tem um controle de acesso, onde tem um mapeamento do que esse cara está acessando, se ele está deletando, se ele não está, um backup de contingência da nuvem. Então, hoje eu entendo que você ter só esses arquivos de forma local não te garante nada em relação à segurança, muito pelo contrário. Mas e no caso de, por exemplo, vazar uma informação, subir na nuvem, está num outro servidor, eu não corro risco também de... Você acha que... O que você acha que é mais seguro? O seu computador ou um servidor da Microsoft? O que é mais seguro? É mais seguro alguém invadir o seu computador de uso pessoal seu, que você está ali todo dia, acessando um monte de site, recebendo um monte de e-mail, ou um servidor que a Microsoft cuida lá dentro, ou o Google cuida lá dentro? Acontecem vazamentos? Acontece. Isso eu não vou falar que não acontece. Mas vamos combinar? O que é mais seguro? Você guardar o dinheiro em casa e guardar o dinheiro num banco. Ué. A grosso modo é isso. E aí, cara, eu tenho R$1 milhão. Vou botar no box da minha cama ali, R$1 milhão guardadinho na maleta. É mais seguro eu colocar ali ou colocar no banco? Né? É meio que, a grosso modo, é isso mesmo. É uma boa comparação. Né? Então, você pensar que os seus dados estão protegidos porque ele está dentro de um servidor local, porque eu faço um backupzinho no HD externo. Outro dia eu tive um caso de um cliente recentemente, um backupzinho no HD externo das fotos da minha família. Perdeu tudo. Ele só tinha a foto da família inteira no HD externo. Olha só. E o HD deu pau. Deu pau. Não deu recuperação. Perdeu a foto da família inteira.
uma história de família por causa de um HD externo. Antigo. O cara, assim, você nunca se preocupa. Você nunca se preocupa com o que vai acontecer. Você nunca se preocupa preventivamente disso. Você vai sair daqui agora e vai fazer um backup das suas fotos depois que eu te falei isso. Mas a verdade é essa. Eu já passei por isso. Eu perdi fotos da minha família por negligência minha. Por eu ter, tinha um computador, tal, fui lá, formatei. Pá! Nossa, minhas fotos. Perdi uma fatia de fotos da infância da minha filha por conta de um comando. Mas por quê? Porque não sincronizei no meu HD externo, na minha nuvem e tal. Aí você vai pegar minha nuvem, tá lá todinha, bonitinha, tem um hiato de 3, 4 anos da minha filha ali que eu não tenho foto, por exemplo. Que eram fotos. Eu tenho fotos de celular e tal, tem algumas coisas que a gente tem. Mas aquelas fotos, de repente, que eu tirei na máquina, que a gente ainda usava no passado, né? Você tinha lá a máquina fotográfica e você baixava no computador e tal. Porque essa foto não tá armazenada no seu cloud, né? Na sua nuvem do Google ou na sua nuvem do iPhone. Ele estava num HDzinho externo e tal. Então, cara, se você não se preocupa com isso, se preocupe. Contrate o serviço de nuvem, hoje não é caro, igual era no passado. Hoje você vai ter serviços de nuvem baratos, que vão pagar você vai pagar $2 por mês. $2 por mês, entendeu? Para você ter uma tranquilidade de foto. Então, assim, isso a gente está falando até do lado doméstico, mas a gente percebe que o empresário, ele às vezes se preocupa com cada coisa em relação ao investimento, e às vezes coisas pequenas e assim práticas de você fazer, você não dá aquele valor tão grande, né? Às vezes você vai fazer um investimento baixo e vai ter uma tranquilidade muito maior, e aí você fica esperando as coisas ruins acontecer. E aí na hora que a gente chega e fala, e aí? Já era. Não tem o que fazer. Tem backup até tal data. Porque não jogava para nuvem, porque não fazia isso. E tem, cara. O nosso papel, na verdade, é informar. A gente não consegue botar uma arma na cabeça do cara e falar, não, você vai fazer backup. Não tem. Ou você contrata um serviço ou você não contrata. Custa tanto. Será que eu preciso? Tal. Até o dia que acontece. A gente não tá falando que acontece toda hora, mas isso acontece, cara. Acontece. E com frequência. Não é só isso. E a gente tá, né? A gente tá falando, a gente tava conversando muito dessa voga de segurança, né? Hoje tá pautado isso, né? Hoje a gente vai na internet e a gente fala da segurança dos dados, da segurança das nossas crianças. Você tem filhos, né? Da segurança da imagem das nossas crianças, né? Cara, é uma preocupação. A gente como pai tem que se preocupar e a gente como empresário tem que se preocupar também. Tenho certeza disso. E como que funciona, Daniel, essa questão da sincronização, né? Do que está no computador e o que está na nuvem? É feito automático? Todo documento que eu tiver, no caso do seu serviço, eu estou escrevendo um doc aqui, já vai automaticamente para a nuvem? Isso não é um serviço da .comp, isso é um serviço dos provedores desse tipo de serviço. Hoje a .comp ela te ajuda a embarcar nessa solução se você não tem embarcado dentro dela. Mas, a grosso modo, é isso. A grosso modo, você tem um agente de sincronização, onde ele sincroniza tudo que você está operando aqui, ele está sincronizando na nuvem. Ele é inteligente o suficiente para apagar do seu computador e manter na nuvem, deixar no seu computador só o que você está usando naquele momento. Então, isso é um serviço básico hoje de cloud server que a gente tem aí o Google Drive famoso, o OneDrive, o Dropbox. Você tem alguns players famosos que oferecem esse tipo de serviço para o usuário doméstico, até de forma gratuita, né? Você tem espaços gratuitos ali. Quando você começa, geralmente é mensurado dessa forma, quando você começa a querer espaços mais amplos, você tem que contratar serviços mais complexos. E no caso do business, né, você vai ter, aí sim, a gente falando de corporações, você vai ter o Microsoft 365 for Business, você vai ter o Google Workspace, né, que são produtos business dessas grandes companhias. E aí você vai entrar num outro perfil de uso desse tipo de ferramenta, que é diferente do usuário doméstico, né, que a gente fala do OneDrive ou do Google Drive, que vai estar utilizando o usuário doméstico ali. Entendeu? Mas hoje é dessa forma que você está falando. Você está fazendo aqui, você está replicando na nuvem. E aí, se roubarem esse seu computador, por exemplo, seus arquivos estão lá. Entendeu? Beleza. Se tem um problema de segurança de dados dessas informações, não, se tiver tudo sincronizado na nuvem, talvez ele vai pegar uma parte dos dados, mas tudo não vai pegar porque está travado lá. Entendeu? E até para ele sincronizar lá, ele vai precisar da sua senha, um duplo fator de autenticação. Que é uma das coisas que a gente fala, ative o duplo fator de autenticação. Tanto para o WhatsApp, para o Instagram,
para Facebook, né? Hoje, quanta gente não perde aí o acesso por não configurar direito o aplicativo, entendeu? Perfeito. Você falou sobre essa responsabilidade que as empresas têm das coisas que o funcionário faz, né? Você falou sobre o acesso, de usar a ferramenta de software legal e tudo mais. O que mais que as empresas podem acabar sendo responsabilizadas por conta dos funcionários? Hoje você tem um entendimento jurídico que você é corresponsável pelo o acesso à internet que você está disponibilizando. Então, hoje tem casos, né, onde você tem tanto de multa, igual eu citei agora, que um funcionário vai lá e abaixa um aplicativo pirata, né? A gente está falando aí de uma coisa mais administrativa, digamos assim, até casos de problemas criminais, né? De acessos indevidos, de conteúdos impróprios que são acessados ou que são movimentados através de uma rede que você provê para o seu colaborador ou até para o seu amigo convidado que está entrando lá, né? Então, assim, existe o Marco Civil da Internet, onde teve ali várias responsabilidades onde foram passadas, né? Que se você fornece essa internet de forma gratuita, você precisa coletar as informações para você saber. Por isso que você, quando vai no shopping, tem lá a internet do Center Valley, você precisa fazer um login e senha com o seu usuário, com sua... Por quê? Porque é uma responsabilidade do shopping sobre o que você está acessando. Porque no dia seguinte pode pintar a Polícia Civil lá falando assim, opa, peraí, ó, você acessou determinado conteúdo aqui. Você fez determinada ação aqui, né? Ou você baixou determinado software aqui. Como é que você controla isso? Como é que você tem essa possibilidade? Você precisa colocar inteligência, você precisa colocar equipamentos que te deem essa possibilidade, né? Então, hoje, se você vai no restaurante que tem lá a internet gratuita, o empresário que faz isso, ele tá sim correndo risco. Porque pode ter um pedófilo lá que botou o notebook dele lá na rede dele, começou a movimentar imagens de menor na internet. Vamos falar de um assunto que está em pauta aí, tá? E o cara tá ali cometendo um crime no IP de quem? No IP do restaurante do Otávio. Quando a polícia chegar ou rastrear isso daí, é o IP da onde? Pesou o clima aqui. Pesou o clima. Mas é o IP da onde? É o IP do restaurante do Otávio, né? Então, hoje a gente tem ferramentas, sim, que conseguem controlar desde impedir esse acesso impróprio, né? A partir do momento que você cria barreiras, nisso a gente chama de firewall, né? Não é à toa o nome, né? Barreira de fogo, né? Então a gente coloca um firewall dentro da sua rede onde você limita o acesso a conteúdos impróprios, a softwares impróprios, para não você cometer o crime, ou você limitar realmente o acesso tanto do colaborador ou quanto de um visitante da sua rede, você já se protegendo previamente disso, além de relatórios, né, que você consegue saber, aí se, por exemplo, eu vou te gerar um voucher de acesso à internet por 1 hora, com o seu nome, o seu aparelho, ou o seu e-mail e tal, e eu tô aqui, ó, você pode usar durante 1 hora a minha internet, mas eu sei que é você que está acessando a minha internet, entendeu? Então, aí assim, aí você já mitiga uma série de fatores. E além disso tudo, né, Otávio, a gente fala da performance, né? Tem um caso curioso, uma vez eu fui num cliente, o cliente, não é possível, eu tenho aqui um link de 700 MB de internet e tudo isso tal, não funciona, não adianta eu botar a internet, tal. Cara, daí a gente vai fazer uma investigação da rede, o que tá acontecendo, né? Putz, não tem vírus, não tem nada. Aí, cara, eu fui chegar na máquina do dono da empresa, ele tinha lá um torrent baixando um monte de filme. Então é educação, cara. O cara ele não tá, mas eu achei que eu podia deixar um torrent baixando de filme aqui. Casos onde você pega empresas de 20, 30 pessoas, onde você não tem nenhum tipo de bloqueio, onde você tem lá 17 funcionários plugados em Spotify ouvindo música, pelo celular, no fone de ouvido.
E ó, a Wi-Fi do celular tá pendurado aonde? Na sua internet. E aí a internet que era para ser para produção do seu negócio, essas coisas, tá indo para onde? Pra Ana Castela que o cara tá ouvindo no telefone. Entendeu? Então, o empresário ele tem que entender que o firewall ele não é só sobre segurança propriamente dita. Ele é sobre controle. Não é a gente transformar a empresa do cara num Big Brother. Não é sobre isso. É sobre você controlar, é você aumentar a produtividade do seu negócio. Você quer usar o Spotify e ficar ouvindo? Vai, pendura no seu 4G. Por quê? Porque a minha empresa precisa emitir a nota na hora que ele precisa acessar o site que ele precisa fazer uma videoconferência de qualidade. E aí, como é que você faz isso? Aí você vai contratando internet. Eu tenho um caso do cliente que eu tô com um orçamento em mesa que é exatamente isso que acontece. Eu tô na cabeça do cara, contratei uma internet, contratei 2 internet. O cara tem 3 e tá pensando na quarta tarefa. Assim, cara, não é sobre quantidade de internet, é sobre controlar o que as pessoas estão acessando na sua rede. É sobre esse controle. Vale mais a pena você investir num firewall e começar a ter mais gestão daquilo do que propriamente dito você colocar um plano de internet dedicado aqui para você. Não é isso que vai resolver o seu problema. Porque o que vai acontecer? Vai entrar um outro plano de internet dedicado e você vai melhorar a qualidade pra caramba do Netflix se o cara acessa na hora do almoço. Ou do Spotify que esse cara tá ouvindo. Entendeu? Que hoje a gente fala que são os maiores gargalos que a gente vê. YouTube, Netflix, Spotify. Seu funcionário fica 8 horas do dia com o Spotify conectado ouvindo música no fone de ouvido, cara. Da onde que vem essa banda que esse cara tá usando? Da sua internet. Entendeu? Então, hoje a .com ela oferece produtos de consultoria nesse sentido, né? Eu considero uma coisa que é fundamental. E hoje não é mais tão caro como era antigamente. Entendeu? Hoje você tem acesso a ferramentas de controle e tal, para pequenas e médias empresas, que é o que eu falei, é o que eu atendo. A gente não está falando de altos investimentos para uma Embraer da vida. O firewall que eu coloco dentro de uma agência de marketing ou de uma empresa de contabilidade é um firewall do tamanho dessa empresa, que eu sei que essa empresa pode eventualmente pagar, e é um investimento que vai dar o retorno imediato para esse cara. E esse que é o nosso trabalho, é tentar achar a melhor solução para essa dor que esse cara vai ter, entendeu? Essa é a grande missão da .com. Me fala uma coisa, agora eu fiquei preocupado. Você falou sobre... Fica à vontade aí. Pega pra ele, Fábio. Deixa eu pegar aqui. Valeu. A porta ali tá trancada? Se passar a chave? Não, eu botei o tapetinho, mas acho que não adiantou muito. Deixa eu dar uma Vai lá. trancar aqui. E aí já aproveita para chegar. Tá chovendo, é isso? Não, é um solzão. Ele tá ventando. Valeu. Tem mais água aqui, ó. Certo? Enche aqui. Tem a garrafa. Isso que eu ia perguntar, eu fiquei preocupado, né, em relação ao que você falou aí dos acessos, né? Que fica registrado e tudo, porque, por exemplo, se o cara então, acessar pornografia, pode derrubar a empresa. Hoje A empresa pode ser penalizada. Pode, criminalmente, sobre isso. Cara, hoje vamos pegar o caso do Felca, que a gente tava falando. O Felca foi lá, fez uma investigação e tal, e teve os haters dele lá que o Felca tá seguindo fulano de tal, que é comportante, né? Então, assim, hoje você tem todo um mapeamento nesse sentido, mas, por exemplo, o cara não foi lá e ameaçou o Felca, de morte. Como é que a polícia identifica esse cara? Como é que a polícia identifica esse cara? Por quê? Porque quando ele mandou um e-mail, aquele e-mail veio registrado uma numeração IP, do tal. Então, assim, isso tudo tá registrado lá no provedor de acesso, entendeu? Então, tudo que você acessa, tudo que você busca, você hoje tem, né? A inteligência artificial, ela veio, né? A inteligência artificial do bem, ela vem exatamente disso. Todo esse registro de tipo, o fulano de tal acessou determinado site que hoje está numa blacklist lá da polícia
da Polícia Civil. Aí a Polícia Civil chega pra Vivo e fala assim, ó, eu quero que você me entregue o relatório de acesso de todas as pessoas da cidade de São José dos Campos, blá, blá, blá. Meu, uma inteligência artificial consegue hoje mapear e puxar lá, ó, quem acessou esse site aqui, ó. Pá. E ela vai achar, ó, o IP tal acessou esse site tal dia. Agora você imagina isso, você tem uma empresa com 150 funcionários. Você não controla a internet. Você fornece internet à vontade para os seus funcionários. Seja do celular, seja notebook, seja o que for. Você não controla isso. E você tem ali dentro entre os seus colaboradores um criminoso. Você tem. Porque você tem gente boa e você tem gente ruim. Você tem gente que você acha que é boa e que é ruim. Você vai ter esse cara ali. Entendeu? Você vai ter esse cara ali. E esse cara faz um acesso indevido da sua rede. Qual que é o IP que está indo lá, nesse mapeamento que uma polícia vai fazer? Desse site específico. Que hoje a polícia, ela, inclusive, hoje ela faz... a gente fala, né, que a polícia hoje, ela, inclusive, planta iscas para pegar o pedófilo, para pegar esse crime que a gente está pegando aí. Como é que eles fazem isso? Eles criam conteúdos que fomentam esse cara que vai procurar esse conteúdo. E aí ele vai, putz, conseguir amarrar esse cara, entendeu? Então, a empresa ela tem que entender que ela se proteger, né, desse tipo de coisa preventivamente é importante. Para você não ter essa dor de cabeça lá na frente, né? Então, acho que é muito mais fácil, né, você se precaver de uma situação dessa, você criar limitações de acesso até para dar segurança para todos os funcionários que estão ali de não estarem acessando o que não eram para estar acessando e aumentar a produtividade desse negócio. Porque, cara, não é pro cara estar acessando pornografia dentro do ambiente de trabalho. Você acha que eu, como TI, que faz manutenção preventiva em máquinas, na hora que eu vou pegar histórico de Google e Chrome, nunca vi um site de pornografia? Ou nunca vi coisas que você fala assim, cara... E assim, a pedofilia é um dos crimes. Né? A gente tem outros crimes. Você tem crime contra as instituições, você tem hackers, você tem gente que pode cometer crimes mesmo contra outras pessoas, crimes digitais, usando um servidor ali. Eu já fui num cliente meu que estava reclamando de performance de internet e o funcionário colocou uma mineradora de Bitcoin na rede do cara. Uma máquina minerando Bitcoin pela internet do cara. A máquina do cara era uma mineradora de Bitcoin. Ficava ligada lá, 24 horas por dia. Uma baita de uma máquina boa. O cara era um designer. Tinha uma baita de uma máquina. O cara foi lá, instalou software de mineração. E ele ficava minerando. E você não entendendo por que a internet tava ruim. Entendeu? Então, assim, a gente não tá falando só de crime. Entendeu? A gente tá falando de performance, a gente tá falando de você pagar por uma coisa que você vai usar, né? Então, o investimento em segurança, em controle de uso de banda e de internet é fundamental. Para o empresário que tem esse tipo de situação, que você tem lá mais de 10, 20 colaboradores, aí você tem uma rede não tão pequenininha, você controlar isso, e você não tem, né, como controlar pessoalmente isso. Não tem como. A gente fala, beleza, cara, às vezes você tem lá 2 computadores, 3 colaboradores, até dá pra você saber o que o cara tá acessando, você consegue fazer uma interação dessa, né, de você olhar lá o histórico, você consegue pessoalmente fazer isso, mas imagina numa empresa de 100 colaboradores, 80 colaboradores, onde o cara acessa pelo celular pessoal dele. Porque daí assim, o cara tá acessando através do meu navegador pessoal, através da internet lá, é o mesmo processo, né? Então, assim, são esses cuidados que eu acho que tem que ter, cara. Assim, hoje a gente fala que uma das dores aí do mercado de tecnologia é a proteção de dado, é a proteção dessa banda que você tem disponibilizado. Hoje a gente tem internets de altíssima velocidade, né? Que se a gente parar para pensar, eu falei no começo que a gente conversou aqui do fax modem, que a gente conectava com pulso telefônico, né? Hoje você tem bandas de mais de giga, né? Então assim, hoje você assiste em tempo real tudo, né? Você faz uma live como essa, tá todo mundo do mundo assistindo, né? Você faz qualquer tipo de situação, você tem isso aí. E, cara, e como é que você não vai controlar isso? Como é que você não vai dar isso? Você vai deixar liberado pra todo mundo usar do jeito que quer, da hora que quer? Você vai fazer isso? Saiba que o risco está sendo
tá sendo... Ó, eu tá sendo contratei uma internet de 700 mega Sim. lá no meu escritório por R$ 99. Olha só. Desacreditado, é mais barato que a gente pagava na época pela... Isso é uma grande dica, viu? Até, e fica com uma dica aqui. Você que tem contratos antigos de internet, revise seu contrato de internet uma vez por ano. Faça isso. Ah, eu tenho contato com a Vivo lá, eu pago R$119 em 200 GB, 200 mega. Eu pago R$119. Cara, com R$119 você consegue contratar uma internet de 700 mega hoje. Cara, e tem, ó, eu vou te falar que tem cliente que hoje paga planos de anos e anos e anos e anos, paga lá R$149 por 200 mega de internet. Entendeu? Por quê? Porque o cara não liga, ou porque o administrativo não liga, ou porque não tem uma assessoria ali pra falar isso. Cara, ó, altera o seu plano, cara. Entendeu? Isso aí faz parte, né, dessa parte consultiva, né? Vivax. Vivax. Acho que era 750 KB. Isso aí. Era Eu trabalhei na NetVale. Era o meu primeiro trabalho registrado, foi um provedor de acesso à internet que a gente tinha aqui em São José. Era a NetVale, trabalhava como suporte técnico do cara que conectava via modem. Né? Eram os hacks com vários modemzinhos, assim, ó, que era a linha telefônica. Então você imagina, olha só, cara, isso eu tô falando, em 99, 2000, né? Então, assim, mudou muito, cara, mudou muito. E lá atrás já acontecia isso, né? Esse crime não é uma coisa nova, né? A gente não tá falando de alguma novidade disso. Não, lá atrás já acontecia isso. Lá atrás os provedores já tinham esse controle, né, dos acessos indevidos, essas coisas. Isso há 20 anos atrás. Né? Então, assim, essas coisas só evoluíram. E hoje com a inteligência artificial, cara, você pode ter certeza. Se você é um cara que comete esse tipo de crime, para você estar sendo mapeado e rastreado, é 2 palitos. É 2 palitos. É 2 palitos. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu espero de verdade que com essa turbulência aí que um grande influenciador deu para um assunto. Né? Aqui a gente falou de quantos assuntos aqui? A gente está falando de um assunto só. E a gente pode falar de acesso de bets, a gente pode falar de várias outras coisas que também é limitação de acesso. Entendeu? Você não permitir que o cara faça acesso a um site que não é para ele estar fazendo na hora do trabalho dele. Por que você acredita que... Qual que é a maior dificuldade que tem para conscientizar os empresários disso? Eu acho que é essa consciência mesmo. O empresário ele não tem essa consciência. Ele subestima Ele subestima o risco. Ele não entende que isso é um risco para ele. Não só um risco de uma sanção criminal ou administrativa ou de pagar uma multa, mas como um risco que ele está correndo em performance da empresa dele. Cara, a gente brincando aqui, mas né, a gente vê uma limitação de um acesso à internet. Cara, olha só, a gente tá num cenário, né, fazendo uma gravação de, cara, limitou um acesso à internet, cara, complicou nossa vida. Não complicou nossa vida? Cara, desculpa. Quanto de dinheiro tá na mesa, cara? Quanto de dinheiro tá na mesa? Por uma indisponibilidade de internet. Quanto de dinheiro tá na mesa se o seu funcionário vai lá, faz um acesso de vídeo, clica no e-mail e contamina de vírus a sua rede inteira? E você tem que parar para recuperar um backup de 2 dias atrás. Olha só, cara, o desastre. Isso a gente tá falando de pequenas corporações. Médias corporações, vai perder quanto? Né? Então, hoje o empresário ele tem que abrir o olho que a gestão de TI, a gestão da informação do negócio dele não é gastar, igual eu falei, é investir. Entendeu? Ele tem que mudar essa mentalidade. Entendeu? E aí a gente traz essa consciência também do colaborador. Do colaborador entender que o papel dele dentro do ambiente de trabalho não é ficar navegando na internet para lazer. Tá? A gente fala de coisas ruins, né? Mas a gente fala de lazer também. O cara vai ficar lá vendo um Netflix. Cara, você acha que nunca peguei um funcionário que não trabalhava? O funcionário não trabalhava, cara. O funcionário ficava lá na última mesa da contabilidade, com o fonezinho de ouvido, cara, com o Netflix rodando o dia inteiro, cara.
E o empresário, ele não tá enxergando isso. Como é que ele vai ter que criar mecanismos para enxergar isso? Ele não consegue, ele tem que se aliar à tecnologia. E aí que a gente entra, entendeu? Eu acho que, assim, o grande desafio do nosso negócio é talvez desmistificar um pouco essa história do carinha da TI, saca? TI não é só o cara ser técnico, aquilo que eu falei, é o cara ser pró-solução, né, cara? O cara trazer coisas que vão melhorar. É lógico, você vai ter o dia a dia, você vai ter a formatação da máquina, você vai ter o garotinho da TI, né? A gente fala, ó, o menino da TI, né? Deu pau na máquina, chama o menino da TI, liga pro Daniel. Ninguém liga pra mim pra dar bom dia, Otávio. Ninguém liga pra mim, tocou o telefone aqui, cara. É BO. É BO. É BO, cara. Entendeu? É algum problema de algum cliente. Então, o menino da TI hoje, ele não é só um carinha que vai arrumar o computador. Entendeu? Ele tem que ser mais do que isso. A ponto .com ela tem que ser mais do que isso. Não é só tecnicamente falando, não. Tecnicamente falando, você tem que ser bom. Eu falo isso muito pra minha equipe. Falo assim, cara, não me importa se você sabe formatar o computador ou configurar tal roteador. Me importa você, ó, de forma rápida, enxergar o problema, descobrir a solução e aplicar aquilo e não deixar aquilo acontecer de novo. É isso. Você tem que dar a solução pro cliente, cara. Então, eu acho que é muito mudar essa visão. É dar mais valor do que preço, talvez. Entendeu? O cara fica muito preocupado. Ah, vai ser caro, né? Vai ser caro investir numa TI para acompanhar a minha empresa. Hoje são bancos de horas, são horas técnicas que você vai botar um profissional para olhar a sua rede, para cuidar do seu negócio, para você não ter que se preocupar com isso, para você ter relatórios do que está acontecendo, entendeu? Para você ir viajar tranquilo, né? Para você descansar na hora que você tem que descansar. O empresário ele não tem que estar preocupado se o João está acessando o Netflix e não está produzindo. Ele não tem que estar preocupado com isso. Ele tem que botar lá um sistema que faça esse tipo de monitoramento para ele. Isso que eu ia perguntar, além da restrição do acesso, é possível ter esse monitoramento também? Sim, Saber sim. quantas horas ele passou em cada site, cada aplicativo? Isso é totalmente customizado. Hoje a gente tem tanto aplicações mesmo, propriamente dito, aplicativos que fazem esse tipo de monitoramento, quanto hardware que bloqueia e monitora isso também. Entendeu? Geralmente sob demanda, tal, você consegue fazer isso, né? A gente fala assim, toma lá, imagina, né? Você ficar gerando relatório de 150 usuários. É complicado. Hoje com a IA fica muito mais fácil, porque você pega um relatório geral ali, você consegue pelo relatório buscar lá, ó, quem acessou o www.globo.com. Então você consegue ver quem acessou, né, o IP que acessou, ou a máquina que acessou aquilo. Então você consegue ter um relatório de forma mais rápida, assim, né? Mas de forma geral, quando a gente bota uma ferramenta dessa, a gente primeiro bloqueia tudo. E aí a coisa grita. E assim, é sensível, é na hora, cara. Você fala assim, não é possível. Aí você percebe que sua rede estava comprometida há muito tempo. Há muito tempo. Quando você bota um aplicativo desse, um hardware desse para rodar, e você vê a resposta da sua rede como toda. E aquela sua rede que você fala assim, caraca, cara, eu tenho 700 mega de internet. E, meu, putz, cara, não rende, dá pau na minha videoconferência e tal. Meu, aí você bota uma ferramenta dessa para limitar o acesso disso. Nossa, começa a funcionar do nada. Não é do nada, né, gente? Não é do nada. É porque tem uma ferramenta que é feita para isso, entendeu? Então, eu acho que vem muito disso, cara, mudar essa chavinha. Na hora que o empresário entender que ele precisa investir em TI para ter performance, ou investir em TI para ter segurança, eu acho que muda esse jogo. Legal, Daniel. E além do monitoramento, então, e da restrição, esse serviço, e da consultoria que você presta para as empresas, esse serviço de educação já oferece, que é super legal. Assim, a gente, Palestra, não, a gente atua, não é um core nosso, né, de falar sobre esse assunto, eu não tenho nada disso, mas geralmente quando a gente faz umas implementações de alguns sistemas específicos, a gente tenta fazer uma conscientização no onboarding do cliente em relação ao uso das ferramentas, né, quando a gente faz uma implementação do serviço cloud, ou se faz uma implementação de um firewall, né, a gente tenta passar isso de uma forma mais leve, porque a primeira instância você tem aquela gestão de clima, né? Porque, cara, putz, eu acessava tudo. Amanhã eu não acesso nada. Nossa, o cara da TI bloqueou minha internet. Ou dá minha senha aí da internet para me liberar o acesso da. Entendeu?
Então, assim, é um entendimento que a empresa ela precisa mexer nessa cultura, entendeu? E é um impacto, cara. É um impacto. Aí você imagina, você é um colaborador dentro de uma empresa que nunca controlou a internet, teve internet livre o tempo todo, você ouviu o Spotify todo dia, tal, 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 tal. Cara, você vai parar de fazer isso. Do dia pra noite. O cara vai querer matar o cara da TI, ou vai chamar o patrão de, né, do que for, entendeu? Mas o entendimento dele, que é para a segurança dele, para a segurança da empresa, para melhorar a performance, etc., tem que estar na frente de tudo isso. Então, assim, é um impacto, cara. É dolorido, assim, mas eu acho que é uma coisa muito necessária, principalmente no mundo corporativo. Né? Você paga a internet para o seu funcionário ficar vendo Netflix? Talvez na hora do almoço, né? Ali, você pode. Inclusive, você pode customizar algumas coisas. Ah, eu vou liberar a Netflix do meio-dia a 1h30 da tarde. Porque minha empresa fecha para almoço, digamos assim. Se for o caso, entendeu? É possível customizar algumas situações. Entendeu? Então, é um convite ao empresário entender e abrir o olho para esse mundo e para essas possibilidades, com certeza. Mas você deveria começar a dar palestras, Cara, convidar empresas, ou ir nas empresas falar disso. Pode abrir portas, né, cara? Sim, Dentro de sim. corporações, Sim, tudo mais. sim, de Você já repente. pensou nisso, já fez alguma vez? Não, nunca. Dessa forma, com um desenho desse tipo, de a gente falar sobre esse assunto, da forma que a gente está falando, de conscientizar o usuário disso. A gente fala de capacitação, né? Né? De repente é um baita de um tema, né? De você capacitar os empresários para abrir esse olho, né? Para ter essa consciência da informação. O quão valioso é a informação que você tem. A gente fala tanto de lead hoje, né? Quanto que custa aquele lead para você pegar? Imagina, cara. E hoje você vai lá na Santa Efigênia. Você compra pendrive com lista de CPF. Entendeu? Ah, eu quero lead de tal coisa. Meu, você dá uma bugada na internet ali. Ah, eu quero lead de São José dos Campos do Jardim Aquários. Cara, você acha nome, CPF, e-mail, endereço. Cara, tudo isso foi vazamento de informação. Em algum momento teve alguma falha no sistema. Entendeu? E aí a gente fala do quão valioso é isso para o empresário. E aí você imagina, cara, contratos milionários, né? Softwares de gestão, fotos de família. Cara, eu não sei o prejuízo que é, né? Tipo, eu sei a dor que foi eu perder fotos da minha filha, por exemplo. Eu sei. Eu recentemente passei por isso com uma cliente minha, cara, que eu quase perdi muitas fotos dela por conta de uma falha de backup. Entendeu? Graças a Deus a gente tinha um backup de contingência ali e que, cara, que por pouco não deu. A primeira coisa que eu fiz na hora que eu achei as fotos, o que você acha que eu fiz? Foi pra nuvem. Dela, que ela paga. E que já era pra ter sido feito. Pô, cara, fazia tempo. E não foi feito porque, porque a gente negligencia, porque ninguém é perfeito nesse sentido. Entendeu? A gente vai melhorar, até tecnicamente falando. Né? A gente vai pegando situações e, cara, você tem lá mais de 100 clientes espalhados pela cidade, cara. Entendeu? Você acha que dá pra dar essa atenção a todos eles pontualmente? Não, cara. É uma caminhadinha aí. É essa história que você falou. Putz, cara, leva essa palestra de consciência pra cada uma. Cara, se os caras toparem, né? Pô, lógico, por que não? Vamos pensar. Quem sabe? Daniel, pedi para você uma coisa. Olha naquela câmera ali, fala pra gente como que a gente contrata a .comp, faz seu pitch aí. Cara, a .comp, hoje a gente está um pouco mais devagar aí nas redes sociais, né? Mas você pode encontrar a gente lá no Instagram, @.compti. Hoje é o que eu estou mexendo de internet, né? De rede social. Nosso telefone é 3913-3688 aqui em São José. O WhatsApp funciona nesse telefone também. Então, se você é um empresário da cidade e está precisando de um apoio técnico, de consultoria técnica em tecnologia para botar no seu negócio e entender como a gente pode melhorar a produtividade do seu negócio, você pode ter certeza que você vai tá bem assessorado aí.
queria agradecer aí a oportunidade, foi show de bola esse papo aí, a gente dá até um orgulho aí de você lembrar essa jornada aí, né? É muito rico a gente falar do que a gente gosta, falar do que a gente entende. E obrigado aí, foi show de bola. Eu que Valeu agradeço, aí. Daniel. Excelente. Eu tô orgulhoso de ter você aqui comigo. E, cara, quanto conteúdo guardado aí. A gente já conversou várias vezes, mas aprofundar nessa sua área técnica mesmo foi muito legal. É só São José que você atende ou você atende outras Hoje a cidades, gente né? atende, assim, como é uma empresa onde eu prezo muito por essa parte consultiva de perto, né? Então eu atendo realmente mais focado na cidade de São José, atendo alguns clientes em Jacareí, Caçapava, a gente atende essa região aí mais próxima da grande São José, digamos assim, né? Então hoje o foco realmente é mais empresas da região, que já é um mar azul, né? A gente vai falar que São José tem muitas empresas aqui para gente batalhar. Mas esses produtos, por exemplo, de firewall, né? Soluções que a gente falou, né? De atendimento, de WhatsApp, que a gente já conversou outras vezes, que quem sabe uma outra oportunidade a gente pode falar de outras soluções que a Ponto Comp tem. São produtos virtuais. Né? Então hoje a gente consegue, por exemplo, montar um firewall para o cara e entregar para ele lá em Recife. Entendeu? E eu daqui controlar a empresa desse cara lá. Entendeu? Então, existem possibilidades de escala nesse tipo de serviço, de acompanhamento. Talvez não nessa parte consultiva presencial, mas nessas coisas remotas, com certeza a gente pode atender o Brasil inteiro aí. A última perguntinha, Daniel. Olhando para a parte do futuro da segurança digital, quais tendências que você acha que tem aí para essa área das corporações, das empresas? Eu acho que a gente não pensa em evolução hoje se a gente não falar de inteligência artificial, né? Então, hoje a IA, ela veio... eu falo isso muito, né? A gente tem uma mística de que a IA vai substituir as pessoas e tal. E a gente tem que mudar isso e entender que a IA ela veio para ajudar a gente a potencializar ainda mais essas coisas. Então, como eu falei para você, hoje para a gente analisar um relatório de uma cidade sem ter uma inteligência artificial é impossível. Né? Então, eu acho que a tendência realmente é a gente ter essas soluções de hardware com muita IA embarcada, entendeu? Então, hoje você vai ter dentro de recursos da Microsoft, hoje a gente tem o Copilot, hoje a gente tem o Gemini da Google. Então, todos esses recursos que a gente fala de compliance, de auditorias, essas coisas, a tendência é essas grandes corporações embarcarem essas inteligências artificiais e entregar isso de uma forma mais fácil para o cliente ou para o gestor de tecnologia. Então, assim, eu acredito que o futuro da segurança, ela não tem como de ela não estar pautada na evolução da inteligência artificial. E a gente tem que estar embarcado nisso, cara. A gente tem que estar... que a gente fala, né? É tecnologia do dia a dia. Todo dia a gente aprendendo coisa nova. Hoje eu aprendi coisas novas. Amanhã você aprende coisas novas. Às vezes o que eu aprendi hoje, cara, daqui a 15 dias já está obsoleto. Né? Então a gente que trabalha com tecnologia tem que ficar se renovando aí. E a IA, ela veio para ajudar a gente a renovar tudo isso. Excelente dica e previsão aí. Vamos ver. Isso aí. Fábio, corta para mim aqui, por favor. Muito obrigado. Ficamos aqui, né, no Estúdio 78 com o Daniel Cabral, da Ponto Comp TI. Nas descrições vão estar aí o contato dele, os arrobas, os links. Se precisar, se você estiver aqui em São José dos Campos, na Grande São José, igual ele falou, precisar de TI, entre em contato com ele. Ele transmitiu aí muita segurança, muita informação. Toma cuidado com seus dados, toma cuidado com o vazamento de informações, tome cuidado com o acesso indevido aí na sua empresa. Obrigado, Daniel. Valeu, obrigado a vocês. Deus te abençoe, obrigado pelo convite aí de ter vindo. Imagina. Vamos pra cima. Valeu, meu amigo. Show, Fábio.